a gente vai então continuar hoje, né, nosso estudo Os Segredos de Deus, que é sobre palavra de conhecimento, seguindo, né, a nossa orientação, que é das áreas de influência. Então tá todo mundo sentadinho de acordo com a sua área de influência? Sim? Não? Não. Tá, então daqui a pouco você vai ter a oportunidade de fazer isso mais uma vez, tá? Mas o entendimento é que a gente deve então seguir, né, essas 8 áreas de influência, sentando aqui, reservando, se eu não me engano, 2 fileiras, né, para cada área de influência, começando no 1, governo. Então, governo, economia, ciência, religião, isso aí é aleatório. Foi aleatório, mas foi a ordem que o Rodrigo apresentou pra gente. A gente vai seguir essa ordem. Não é porque o governo é melhor do que a economia, nada disso, né? A gente aqui vive uma cultura de honra e sabe muito bem disso, né? Mas não custa nada relembrar. Então a gente vai seguir dois fileirinhas, tá? A gente vai ter um momento de se reorganizar. Então, todo mundo tá com o seu crachazinho, né? Isso, para se identificar, perfeito. E a gente viu então, semana passada, né, o quanto que a palavra de conhecimento, o conhecer aquilo que o Senhor tem pra gente hoje, no momento presente, pode nos direcionar em relação às áreas de influência em que devemos atuar, ou em relação aqui à área específica em que devemos atuar. Nós escolhemos uma área de influência. Alguém aqui não escolheu? Ainda? Todos escolheram? Legal. E se teve aí, poxa, escolhi, mas não sei, estou em dúvida, não tem problema. Fica com ela, e aí você vai se confirmando ou não aí com o tempo, não tem problema nenhum. Muito bem, a gente está lendo esse livro, na verdade esse estudo é baseado no livro Chambols, né, Segredos de Deus, e fala sobre palavra de conhecimento. Nós vimos anteriormente a esse, tivemos um módulo chamado Traduzindo Deus, que é sobre profecia, e do mesmo autor. E como eu falei para você, é um profeta de excelência, um homem incrível, sem dúvida, dos melhores que eu conheço. Outro livro? Hã? Segredos de Deus é outro livro? Segredos de Deus é o outro estudo, é outro livro dele. Traduzindo Deus é um livro sobre profecia, Segredos de Deus é um livro sobre palavra de conhecimento. Porque ele não está na nossa lista, né? Tem. Não está na lista? Não. Esse Não? É? Então pode anotar aí. Segredos de Deus. Tá, também tem em português. Tá? Agora, a gente vai ver aqui que não tem tanto, o livro em si não tem tanto a acrescentar ao estudo que foi feito no primeiro ano, tá? A gente vai ver isso aqui e aí você pode ficar à vontade, né, para se debruçar nesse livro ou não. Muito bem. 1 Coríntios, eu sei que não dá para ler direito, eu vou ler para você. 1 Coríntios 2, 9 a 13 diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Por quê? Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, essa passagem ela é incrível e ela mostra pra gente, né, o ensino de Paulo, que está à nossa disposição, a sabedoria de Deus. Está à nossa disposição conhecer de coisas que o ser humano não conhece. E a gente só precisa se conectar, como a gente fez agora. E a prática do Soaking, Nelson, ela é incrível porque ela vai trazer
as nossas vidas, ou criar em nossas vidas o hábito de se conectar. Em primeiro lugar, a gente vive numa correria danada no dia a dia. Chegando aqui numa aula como essa da Escola Sobrenatural, muitas vezes a gente ainda está atribulado, chega atrasado ao trânsito. Então a gente consegue, através do Soul Keenice, desconectar dessas atribulações e nos conectarmos ao Espírito de Deus. Agora, além disso, a prática, essa prática de buscar a presença de Deus, uma prática que eu incentivo seja feita às manhãs, porque vai ter um reflexo no seu dia. É bom, a qualquer hora você pode ter o seu devocional com Deus, vai ter sua busca de Deus, mas pela manhã é melhor. Por quê? Porque vai refletir o teu dia de uma maneira mais poderosa. Testa aí e me fala. E isso vai se tornar um hábito. E você não vai precisar, como eu sei que já acontece com vocês, que são homens e mulheres, guerreiros e guerreiras, são ministros e ministras, reis e sacerdotes, rainhas e sacerdotisas. Não só naquele momento que você para, mas o hábito de ouvir a voz de Deus em Soaking, por exemplo, no seu devocional, no tempo que você tira para se conectar, vai repercutir ao longo do dia. E você vai ter acesso, então, tanto a palavras de conhecimento, de coisas profundas que não sabemos, que homem nenhum sabe, mas só o Espírito de Deus pode revelar, quanto profecias, quanto palavras de sabedoria. Então está à nossa disposição. Aqui, ó. E é dada gratuitamente por Deus. Agora, a gente só precisa criar o hábito de buscar isso. Então, se Deus quer dar, às vezes a gente não estende as mãos para receber. Mas nós aqui estamos nessa busca, nesse caminhar. E entendemos que Deus tem muito para a gente. E a palavra de conhecimento é uma demonstração do amor, do carinho de Deus. E conecta as pessoas. Outro dia, do nada, faz pouco tempo, conheci um cara, e o nome dele era Peter. Ele falava, meu nome é Peter. Então. E aí do nada veio o cara, o Gustavo. Ele olhou pra mim. O nome dele, o cara era Peter. Ele olhou pra mim. Como é que você sabe meu nome? O nome dele era Peter, ou era Gustavo Peter, ou Peter Gustavo. E ele não tinha me falado. Eu falei assim, você acredita em Deus? Uau. Está à nossa disposição. E pá, acontece. Uau. E no meu caso, nesse caso foi até sem querer. Que eu não pedi, eu falei assim, não, para de conhecer o nome. Gustavo, como é que você sabe? Eu respondi o nome. Eu quero fazer uma breve revisão, né, de como que nós vimos a palavra de conhecimento no ano 1 e como que a gente vai então aprofundar agora nesse estudo através dos segredos de Deus. Nós vimos aqui que a palavra de conhecimento ela deve seguir alguns valores, não é? O primeiro valor, o amor. Então, ao manifestar, da mesma forma que na profecia, nós vemos no traduzido a Deus, palavra de conhecimento também, de certa forma, é traduzir a Deus, é claro que é, não é? Assim como a palavra de sabedoria, a palavra profética, amor. Ao entregar uma palavra de conhecimento, você deve amar. E olha que incrível, cara. João, olha que incrível. Tu chega pra pessoa e fala assim, Gustavo, cara, como é que você sabe o nome? Você acredita em Deus? Porque Deus te ama e Ele tem algo especial para você. Olha só o fato de Deus chamar o Peter pelo nome dele, Gustavo, já demonstra um carinho de Deus que talvez ele nunca tenha parado para perceber ou recebido. Saber que Deus te conhece e te chama pelo nome. Amor. Sabe, sei lá por que ele escondeu esse nome. Essa eu não sei ainda. Peter Parker. Amor. Então, a palavra de conhecimento, ela vem em primeiro lugar para demonstrar o amor. E às vezes você chega para o fulano e fala assim,
E o nome Felipe, você conhece algum Felipe? E Deus coloca na tua cabeça que Felipe. Você conhece o Felipe? Porque eu sei que o Felipe é um grande amigo. Eu sinto que você tem um grande amigo chamado Felipe. Aí a pessoa chega e fala assim, pô, Felipe é o nome do meu cachorro. Olha só. Aí às vezes você pode falar assim, pô, mas Bruno, na boa, o que isso tem a ver? O nome do cachorro do cara. Isso aí é bobeira, você não influencia em nada. Não, isso é carinho. Isso é demonstração de carinho de Deus. De demonstrar que, poxa, Ele cuida e Ele conhece os detalhes. Ele está cuidando do relacionamento dele com o cão dele. Que é importante. Para ele é importante. E se é importante para ele, é importante para Deus. A palavra de conhecimento, ela vem restaurar isso. Esse amor que está sendo cada vez mais deixado de lado pelo mundo, que desacredita da existência de Deus, que começa a olhar Deus como um carrasco, E a palavra de conhecimento vem trazer isso à tona. Então, muitas vezes você tem uma palavra de conhecimento que pode... Será? Eu falo ou não falo? Ah, mas será que tem a ver? Talvez não é aquela palavra, Zolildo, que vai mudar a vida da pessoa em si, mas é o amor demonstrado através daquela palavra. Tão simples. E pode fazer a pessoa se conectar com Deus. E aí você lembra que quando a gente falou do Traduzindo a Deus sobre profecia, um dos objetivos principais da profecia é o relacionamento, é a restauração do relacionamento. Então, na boa, o objetivo da palavra de conhecimento não é a palavra de conhecimento em si, não é. Não é. Porque, pô, se eu sei o nome do cara ou não, se pô o nome do cachorro, não é isso. Mas é mostrar para ele que existe um Deus e que quer se relacionar com ele e que ele conhece ele mais do que ele mesmo gostaria, talvez, que as outras pessoas conhecessem. Esse Deus, ele ama tanto. Está disposto a se relacionar. Então, amor é o primeiro valor. Isso a gente viu lá no ano passado, tá? Vocês têm esse estudo. Honra. A gente viu também, na Traduzindo a Deus, o quanto que a honra faz parte dessa nossa cultura, né, sobrenatural, e o quanto que a honra é importante ao entregar, né, as palavras de conhecimento, de profecia. Então você olhar a pessoa como quem ela é. Ontem, esse domingo, eu chamei o Teco, né, Teco? O Teco estava aqui, chamei o Teco para participar de uma dinâmica sobrenatural que a gente fez com as crianças aqui. Então direto a gente faz dinâmica sobrenatural com as crianças, elas realmente são ensinadas a ouvir a voz de Deus, a mover no profético, os desenhos proféticos que a gente tem nas nossas escolas de profecia, normalmente são feitos pelas crianças também. A nossa coordenadora é a Gisele. Levanta a mão. Quem quiser trocar uma ideia sobre isso, às vezes você tem um ministério e você gostaria de trocar uma ideia, a Gisele pode fazer isso. E eu chamei o Teco, aí a gente estava orando, né? O Teco teve várias palavras ali para as crianças, e aí o Senhor me mostrou para uma menina que eu vi claramente que ela não se achava especial. Claramente que ela não se achava especial, e Deus me mostrou que ela olhava para outras pessoas como se fossem superiores ou mais especiais do que ela. E ela desenvolvendo já numa idade tenra uma baixa autoestima. E naquele momento, você poderia chegar para ela e falar assim: olha, eu estou vendo aqui que você se subestima, o que poderia constranger mais. Aí eu ajoelhei ali na frente dela e falei assim: vem cá, olhei no olho dela, eu sinto que você olha para algumas pessoas, e eu atenuei a palavra de conhecimento para honrá-la e não expor a ela à frente das outras crianças. Eu sinto que você olha para outras pessoas e você não consegue ver o quanto que você é especial.
e ao invés de falar para ela e enfatizar a baixa autoestima dela, eu comecei, né, Teco, a enfatizar o quanto que Deus a vê como especial. E o Senhor me mostrou exatamente as pessoas que ela via e ela achava superior a ela, mas eu não falei, porque ia expô-la. Mas a cultura de honra. Então, diante dela ali, exaltar o aspecto que Deus encontra nela. Quanto que ela é especial, quanto que ela é querida e amada por Deus. Teco teve uma visão no mesmo sentido e entregou uma visão muito parecida para essa menina. Honra. A gente vai ver hoje aqui que é muito comum você ter uma palavra de conhecimento que te mostra um aspecto negativo da vida da pessoa, como essa, baixa autoestima. Eu podia falar assim, poxa, você está se achando uma coitadinha. Você vai, eu tenho certeza que vocês aqui, se não todos, a maioria já tiveram essa oportunidade de receber uma palavra de conhecimento que vai demonstrar um aspecto negativo. Mas a honra nos faz olhar pelos olhos de Deus. Amém? E levantar a pessoa ao invés de afundar mais ela. Pô. Fala, Thiago. Você, acho que há umas 2 ou 3 aulas atrás, falou o exemplo do cara, do seu trabalho, que ele era... Você sabia que ele era muito, digamos, trambiqueiro e tal, e quando você deu a palavra para ele, você exaltou o caráter dele e tal, enfim, teve um romper. Mas muitas vezes a gente tem palavras que, como você falou, são ruins. E aí a gente tenta usar essa abordagem de exaltar o que é bom e tal. Isso. Mas fica sempre aquela questão de, tá, e se eu não estou sendo fiel com a palavra, sabe? Deixando, tentando suavizar e aí perder. Ótima colocação. Você vai ter a oportunidade para tratar isso com a pessoa. Você deve buscar essa oportunidade. Mas você deve buscar a oportunidade através da intimidade. Então imagina, você está aqui de púlpito e você teve uma palavra negativa. Você não vai falar aqui de púlpito. Como eu já vi várias vezes, muitos de vocês já devem ter visto também. Compartilhei aqui outro dia aquele menino que foi lá na igreja e ele não entrava mais em igreja nenhuma porque tinha sido de púlpito execrado por uma palavra de conhecimento ou profético. Eu entendo que a apóstola tinha que conhecer o time dela, o estado da pessoa, não que ela é, né? Que ela é o que Deus fez, a gente quer trazer a pessoa. Nem sempre, às vezes, né? Sim, no caso de ver uma coisa ruim que ele fala, Ruim, é o isso, estado dela naquele momento, mas não é o... Muito bem. Exatamente. Existe, por exemplo, a oportunidade de você tratar, não é? Quando Deus te mostra realmente um aspecto negativo. E existe a palavra que vem para consolar, exortar e edificar. Então você pode entregar essa palavra de edificação e chamar a pessoa, e você sentir que você deve tratar com ela, chamar ela no particular. Agora, para isso, é importante buscar intimidade e amor, não é? No trato com a pessoa. Muitas vezes, por exemplo, quando você é convidado para uma outra igreja, e você, numa reunião, você tem uma palavra dessas, o mais indicado é você conversar com o líder da pessoa, você sendo um convidado ali, né? Muitas vezes você não é igreja, você está no meio da rua, com amor, com carinho, não tem uma regra. Não é? Tem regra? Não tem uma regra. O que a gente deve observar é o amor e a honra, né? Sensibilidade. Conversar com a pessoa com intimidade, mas nunca expor a pessoa, né? Mas existem casos e casos e você deve buscar do Senhor, né? A forma melhor de atuar. Já tive algumas vezes de ter alguma coisa assim, e aí, por não querer constranger, não falar, só que sair com aquele sentimento de tipo, poderia ter tido um romper, mas eu não fui fiel à minha parte, sabe? Tentar ter um romper ali, mas suavizei demais e acabou que... Então, o que você deve fazer na hora de entregar uma palavra que está sendo uma palavra que às vezes é negativa e você não quer constranger a pessoa, né? Você deve
exaltar o aspecto que Deus tem para ela, né, e que ela não está vivendo, e orar repreendendo, né, tudo aquilo que é de ruim que você está vendo. Então, muitas vezes, eu não trato diretamente com a pessoa por não ter oportunidade de ter esse momento de intimidade, mas realmente você não pode se esquivar disso. Então é chegar, pô, essa pessoa aqui, por exemplo, tem uma opressão, ela está sob opressão, e essa opressão maligna está desenvolvendo nela baixa autoestima, por exemplo. Então naquele momento, você vai, pô, Deus te ama, você é uma pessoa querida, você é uma pessoa especial, Deus está te falando isso. E ao mesmo tempo você repreende. Eu quero orar por você, eu quero repreender toda a baixa autoestima, você está entendendo? Então você está tratando aquele assunto de uma maneira espiritual, ainda que você não tenha tido intimidade com ela para falar, olha, eu realmente vi que você tem duas pessoas assim, assim, assado, essas... Eu estou falando que eu vi, mas isso para lá. Às vezes entenderam, né? Amém? Amém? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Sempre vai ter um posicionamento, né? E pode ser a intercessão, pode ser o abraço, pode ser a demonstração de amor, a oração direta, a oração Zé Ramalho. Vai ter uma aula só de oração Zé Ramalho. Bem, estou continuando. Poder, né? A palavra de conhecimento, ela obviamente demonstra o poder de Deus, né? Ou seja, a pessoa fica impactada. Então aquelas pessoas que acham que Deus não existe, que eu gosto de chamar assim, dentro da igreja sempre chega, né? Alguns irmãos que são mais céticos, e eu gosto de convidar esses irmãos para participar de souzo, de libertação, sempre que tem uma oportunidade. Porque o irmão está lá muito frio, e quando ele se depara, né, num ambiente espiritual como esse, ele começa a falar, pô, calma aí, esse negócio de Deus é sério mesmo, funciona, Deus existe mesmo. Então a palavra de conhecimento traz isso também, assim como a profecia, com a palavra de sabedoria, né, traz as curas, os milagres, traz essa manifestação de poder. Pô, como é que tu sabe disso? Alegria, né? A palavra de conhecimento, ela vai tentar restaurar a alegria, que é 1/3 do reino de Deus, né? Então você está disposto. E por isso que é importante, né, a gente saber como colocar, como falar. E quando você recebe uma palavra negativa, né, saber trabalhar isso ao ponto de empoderar a pessoa a vencer aquela circunstância, ao invés de acusá-la. E esse é o maior perigo, né? Você se colocar numa posição de acusação e fazer a pessoa se sentir pior do que ela já está, né? Porque é isso que o diabo faz, né? Então é tratar isso de uma forma a restaurar essa alegria, restaurar o relacionamento, a honra, o amor, e trazer a presença de Deus. Amém? Então a presença de Deus é fundamental. Então, se eu não tenho a palavra de conhecimento, como é que você sabe que minha cor preferida é azul? Porque eu sou um ser diferenciado. Pô, não adiantou nada, né? Você conhece, não, porque Jesus gosta tanto de você que ele sabe até qual a sua cor preferida. Então é a presença de Deus no final das contas. Muito bem. Rapidamente, as diferenças então entre profecia, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Profecia é a palavra sobre o futuro que mostra os planos de Deus para alguém. Então a gente já viu aqui claramente, né? Profecia então é uma palavra para frente, para o futuro. Palavra de sabedoria são pedaços de sabedoria que nos dão dados, está escrito ali, está errado ali, que nos dão dados para aplicarmos em nossos planos, né? Então palavra de sabedoria é tipo como, né? Deus mostra pra gente como realizar. A gente vai buscar isso. Hoje a gente vai ter um tempo incrível sobre palavra de conhecimento, sabedoria e profecia. E, poxa, Deus tem que colocar tantos planos, né? Mas como? Como concretizar isso? Às vezes a gente para, primeiro, às vezes a gente para sem saber nada, passa a vida inteira e deixa a vida me levar e não tem projeto, não tem propósito, não tem nada. Às vezes a gente busca dizer, qual é o seu propósito? O meu propósito é atuar assim na área da ciência. Mas como? É missão. Como fazer isso? Não sei, mas Deus um dia vai me falar. Quando eu tiver 85 anos, Deus vai me falar. Não, então é agora, né? Como, Senhor? Como? Ele sem dúvida está nos dando pérolas de sabedoria aí para lidarmos nos nossos relacionamentos, nos nossos
do lado profissional, ministerial e tudo mais. E a palavra de conhecimento é a revelação sobrenatural do Espírito Santo sobre algo que é importante para Deus e já existe agora, né? Ou existiu, no caso, né? Aconteceu com a pessoa, como a Luciana falou, e às vezes está se manifestando ainda, né? Aquele trauma que a pessoa viveu que precisa ser quebrado. Sempre presente e superado. passado. Sempre presente e passado. Presente e passado. Muito bem. E aí, falando agora, respondendo a Gisele, Dira, aqui ó, os estágios, né, da palavra de conhecimento também serve para profecia, né? Em primeiro lugar, é a visão, é você ter a palavra, né? Imagina José, que foi chamado então, né, teve o faraó teve um sonho profético e ele foi chamado à presença de faraó. O primeiro ponto foi a visão que o faraó teve, o sonho profético ali. Da mesma forma Nabucodonosor, da mesma forma cada um de nós aqui, por exemplo, usando o exemplo da Gisele, né, ela viu um coração sangrando, foi isso, Gisele? Foi. Visão. Coração sangrando, caramba, o que é isso? É o segundo passo. O que é um coração sangrando? Interpretação, né? É aí que a gente vai traduzir a Deus, é a hermenêutica sobrenatural, né, que a gente viu aqui no Traduzindo a Deus. É a interpretação disso, e aí muito importante, isso é para sempre, sempre, todas as vezes, quando o Senhor te mostra, Fernando, te mostrou um negócio, cara, Senhor, o que é isso? Senhor, o que isso quer dizer? Eu vi um coração sangrando, Senhor, o que isso quer dizer? Às vezes a gente nem vai ter acesso a essa interpretação por algum motivo, né? Mas normalmente tem. Fala, Patrícia, quer entrar? Quer chamar o João? Não, eu só tá assinando. Ah, tá. Entra aí, gente, pode entrar, fica à vontade. Sem problema. Bom que vocês estavam ali cumprindo uma missão. Gente, então, interpretação é perguntar para Deus. Então, teve aquela palavra, pô, viu fulano assim, viu ciclano assim, ouviu uma visão metafórica, né? Muito bem, Senhor, o que isso quer dizer? Interpretar aquilo. Para chegar no terceiro passo, que é a aplicação. O que eu vou fazer com isso? Tem que ter. Deus não te revela à toa, né? Então pode ser, Bruno, isso aqui não é para você mexer agora não, é para você orar. Interceder. Bruno, é para você conversar com fulano. Bruno, é para você declarar o Zé Ramalho. João Ramalho. Virou bem, meu velho. Mas tem que ter uma aplicação, amém? Amém, né? Alguém levantou a mão? Qual mensagem? O enxergar. Todo mundo virou muito rápido. A visão, eu tenho algumas experiências tem um pouco a ver com o não discernimento. Tem muito a ver. De enxergar, geralmente, o aspecto espiritual, você enxergar, você quer dizer enxergar mesmo as entidades malignas, ou não, até os anjos. Mas anjos. até, sei lá, um adultério, alguma coisa ligada a isso, bastante, a opressão na pessoa, sente na atmosfera ou qualquer coisa do gênero. Eu diria que o discernimento espiritual, você está falando do dom de discernimento espiritual? Então, eu tenho. Dom de discernimento espiritual. Dom de discernimento do espírito. Ah. E eu sinto tanto na atmosfera da pessoa, como eu vejo. Sim. E eu aplico, eu pergunto para Deus, passo a passo, né? E eu geralmente aplico substituindo mentira com verdade. Se eu vejo que ele é um adúltero, eu procuro
falar como Deus olha ele, Amém. que não é um adulto. Isso aí. Eu percebo muito isso no meu dom de discernimento. Não como palavra profética ou palavra de discernimento, de conhecimento. Eu diria que você está tendo os dois dons, né? O mesmo Tá casado. concomitante. É como se você estivesse usando a palavra de conhecimento juntamente com o discernimento. Né? É muito interessante porque aqui a gente, né, as coisas espirituais, né, elas estão formatadas com uma regra absoluta. Só para saber. Eu creio, a princípio, que você tem ambos, né? Então os dois se unem, né? Interagem entre si, os dois dons. E às vezes você não poderia, por exemplo, você poderia manifestar esse dom de discernimento de várias maneiras diferentes, né? Mas creio que a palavra de conhecimento, por você estar fazendo algo ali, vai estar sempre presente nessa manifestação. Pode falar, cara. A palavra de conhecimento também se aplica a sonhos, né? Eu, por exemplo, eu tenho muitos sonhos. Aí, sim, você pode, claro, um sonho que é uma palavra de conhecimento. Isso assim, É isso? há anos, e assim, eu tenho sonhos bons e também tenho sonhos ruins. Até falando sobre o coração, eu tive um sonho com um amigo da minha família, um amigo da família, ele é líder, ele é pastor, e assim, eu sonhei que ele estava cometendo suicídio. E aí eu acordei muito assustada, nervosa, aí eu fui pro banheiro e comecei a orar. Deu um ataque de choro, né? Eu comecei a orar, o Senhor repreendendo. E Deus, assim, me mostrou o coração dele muito sangrando. Assim, eu tenho esses tipos, assim, de falar de conhecimento. E também tem de coisa boa, assim. Sim. Se, por exemplo, alguém estava esperando uma coisa, sonho, acontece. É isso aí. Amém? É isso mesmo. Da mesma forma que o Faraó teve um sonho profético, você tem um sonho de palavra de conhecimento também. Um sonho de conhecimento. Agora, como é que você vai entregar? Ó, fulano você não sabe. Eu já vi isso, pô. Já vi isso. Dentro da igreja. Fulano você não sabe. Eu sonhei que você vai morrer, vai se suicidar. Imagina, meu irmão. Aí tu matou o cara mesmo. O cara fala, tá bom, tchau. É a confirmação. Confirmou. Então aí você vê a sabedoria, né? A sabedoria que a gente precisa ter ao entregar isso, né? Não entreguei, eu nem contei pra ele. Eu contei pro filho dele pra morar, porque eu não tenho coragem de contar. Ó, você tá vendo? E aí. É uma coisa, eu fiquei apavorada. Eu acho que eu vou chorar se eu contasse pra ele. Então, assim, Então, aí você me fala, pô, ela fez certo ou fez errado? Não. Deus tem que tratar com ela, né? Eu não sei. Às vezes ela fez certo. Ela entrou em oração, ela entrou no terceiro, aplicou através da intercessão. Né? Às vezes não, olha, pô, senti aqui o incômodo do Senhor de estar conversando com ele sobre isso. Então, como é que você vai abordar? Ih, irmão, vem cá. Vigia, irmão. Não, como é que você vai abordar? Poxa, meu irmão, tá tudo bem com você? Você tá bem? Tô te sentindo afastado, tô te sentindo, né? Ao invés de chegar e falar, pô, tu morreu. Já risquei o teu nome aqui no meu WhatsApp. Muito bem, e a gente viu no primeiro ano, olha só, isso aqui é só revisão, hein? Isso aqui é só revisão. A gente viu no primeiro ano aqui 10 maneiras, né, de você receber uma palavra de conhecimento. Né? São infinitas, né? Porque Deus é eterno, não tem nem começo nem fim. Então, essas 10 são só algumas, né, que a gente pode ter. Muito bem, relembrando rapidamente, dor. Então, às vezes, você sente a dor em algum lugar, né, e aquilo ali não é comum de você. Você fala assim, pô, tô com uma dor aqui no braço, nunca tive isso. E Deus está falando. Isso é muito utilizado pelo Randy Clark. Né, eu já vi algumas pessoas aqui, inclusive, utilizando essa forma de palavra de conhecimento. Funciona muito bem. Mudança de temperatura. Às vezes você sente em alguma parte do seu corpo uma mudança térmica, em alguma parte específica. Né? E você fala, vem cá, você tá com sua mão, como é que você tá? Pô, minha mão, tô com um problema de tendinite. Né? Você sentiu um frio na mão, um calor na mão. É uma figura mental. Né? Então você vê, você tem uma visão, né, na sua mente, tá? Um pensamento que te traz uma figura, às vezes metafórica. Pode ser uma palavra de conhecimento. A gente viu lá no Como Ouvir a Voz de Deus que são pensamentos espontâneos, né?
e pode ser através de uma figura mental. E quando Deus marca alguém, às vezes você está num ambiente e você vê aquela pessoa diferente, às vezes com uma luz brilhando, às vezes você sente que ela está diferente, ela está marcada por Deus para você. Você pode ouvir a voz de Deus audível, né? Então, né, Deus falando com você, né? O Teco falou que nunca queria ouvir, né, Teco? Eu arrependo. Mas saiba que Deus pode, né? Assim não dá. Zé errado que é João. Professor, você está brincando aí, mas eu passei por isso. Ó, eu estava, há uns 10 anos atrás, eu trabalhava num escritório e eu estava indo para lá. Quando eu entrei no metrô, uma voz veio no meu ouvido assim, ó, de fora para dentro. Eu cheguei a ouvir assim, ai, você não vai mais nesse lugar. Caraca, na hora eu tomei um susto, eu falei, tá amarrado em nome de Deus. Que isso, meu Deus? Eu tô indo pro meu trabalho, eu vou sim. Aí, mas tu sabe que dali eu tive uma crise de vesícula, eu passei mal e eu tive que operar às pressas e depois eu não voltei mais pra lá. A empresa acabou fechando e a coisa acabou. E eu entendi que eu não tive discernimento na hora que Deus estava falando comigo, que eu não ia mais naquele lugar. E ele abriu depois uma porta muito melhor. Amém, glória a Deus, salve de palmas para Jesus. Mas não. Mas a hora foi assim, Você mexe o coração para Jesus. Impressão é quando você põe o papel da impressora. Não, claro que não tem nada a ver. Impressão então é quando você sente uma sensação espontânea. Da mesma forma que você tem um pensamento espontâneo, você às vezes tem uma sensação espontânea. Você sente, né, você sente tristeza, sente alegria, você sente bem, sente mal. Pode ser uma palavra de conhecimento. Uma palavra, né? Eu falei da minha esposa que ela tem muito a ver a palavra, né? Você vê a palavra assim escrita, bem na sua mente, uma palavra. Lembrando de algo que você ouviu, às vezes, do nada, você conversando com uma pessoa, pensando naquela pessoa, você lembra de um ensinamento, algo que aconteceu com você e tal, porque aquilo ali tem uma conexão com aquela situação. Até porque uma lembrança pode fazer isso, né? Lembra, pensamentos espontâneos. Deus usa todas essas maneiras para falar com a gente e cabe a gente traduzir isso, então, né? Traduzir a vontade de Deus. E outras formas de pensamento espontâneo aí que são, como eu falei, infinitos. O que a gente vai fazer agora, então? Prática. É isso, prática. Muito bem, a gente vai fazer o seguinte. Eu quero que você se reúna com a sua área de influência. E a gente não vai falar nada de área de influência por enquanto, nesse momento. A gente vai fazer isso depois. Eu quero que você, dentro da sua área de influência, você escolha ali, ó, você está vendo de 1 a 8? Ali, as áreas de influência estão divididas de 1 a 8. Então, cada área de influência vai ter uma forma de palavra de conhecimento aqui, de 1 a 8. Tá? Hã? Não, mas ali vai ser só de 1 a 8, tá? Porque lembrança e outra forma de pensamento espontâneo não se aplica tanto assim. Aqui, ó, de 1 a 8. Então, governo, tá ali, ó, governo é a dor. Economia, José. E o que a gente vai fazer então? Eu quero que vocês compartilhem entre si um testemunho, então, entre as áreas de influência, os grupos divididos. Compartilhe um testemunho de cada uma dessas 8. Assim, ó, governo. Então, ó, o pessoal do governo vai se unir. Cada um do governo vai ter que falar sobre dor. Se já teve uma palavra de conhecimento com dor. Então, quem já teve vai compartilhar. Ó, eu já tive, uma vez eu estava na igreja, eu sentia assim, uma vez eu estava sentado na academia, e aí o Zé... Não, aí a palavra...
Caraca, não dá, velho. Não dá mais, né? Não dá, a palavra Cássia L agora. Tudo com honra e amor. Então, olha só, gente. Então, o pessoal vai discutir sobre dor e vai vir aqui apresentar, contar o testemunho. Eu quero que vocês relembrem isso e contem o testemunho de vocês. Então, vai contar um testemunho só. Entre o grupo, vocês vão dividir. Pô, Bruno, mas eu não tenho nenhum testemunho com dor. Conta outro. Né? Mas vocês vão escolher aqui um testemunho de dor para compartilhar com o grupo. Economia, então é número 2. Economia vai falar sobre mudança de temperatura. Ah, não tem mudança de temperatura. Poxa, outra sensação que possa ser parecido com mudança de temperatura. Vai vir aqui e vai compartilhar. A gente vai ter aí 10 minutos para fazer isso. Tá bem? Tá bem? Então, ó, são 8h57, 9h10. Eu quero todo mundo aqui então compartilhando já.